Olá, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live da nossa maratona de conhecimento, de transformação, de autoconhecimento. Eu sou Renata Trindade, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando agora, você que vai chegar depois. Estamos aqui nesse sábado à noite com todo o pique para continuar a nossa maratona diária, que vai até amanhã. Vamos ver se a gente renova, né? Vamos ver aí o que o pessoal diz, se o pessoal pede mais, e a gente pode, quem sabe, renovar essa maratona mais outras vezes, para a gente poder compartilhar tantas dicas para o nosso crescimento. A Mara Andrade entrou, seja bem-vinda. Boa noite, Mara. Boa noite a todo mundo aí que está chegando. Para a gente poder compartilhar, co-criar esse conhecimento tão importante a respeito de conflitos, de conexão, e que geralmente as questões que mais desafiam a gente têm a ver com relacionamentos, né? Tem a ver com lidar com o outro. Então, às vezes a gente não treina e tem dificuldade até de lidar com as nossas próprias questões, e a gente é todos os dias apresentado a esse desafio de lidar com o outro. E eu acredito muito que uma forma ótima da gente fazer isso é aprendendo a se conectar melhor. Inclusive, hoje de manhã eu estava no encontro. Para quem não sabe, né, tem um projeto que é a Escola de Você, que é uma plataforma online da Ana Paula Padrão com a Natália Leite, para mulheres empreendedoras, para mulheres, para desenvolvimento humano para mulheres. E a gente organiza encontros aqui em Belém mensalmente, para compartilhar assuntos, e o tema que eu levei hoje foi conexão. Foi muito legal, a gente pôde assim, aprender muito umas com as outras, e eu levei lá algumas dicas também, e eu queria compartilhar aqui com vocês, porque eu acredito muito, muito, muito que a gente precisa aprender a se conectar melhor com as pessoas, e esse certamente é um caminho, eu diria assim, mais excelente para que a gente possa dissolver conflitos e até evitar, que esse é o ideal, né? Olha, o Diogo chegou aí. Diogo, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. A Mara, secretária executiva mais linda. Obrigada pelo carinho, Mara. Que legal, que bacana, gente. Então, assim, o que eu quero trazer para você hoje tem a ver com atitudes que a gente pode cultivar no nosso dia a dia. São 3 dicas muito simples de falar, talvez mais desafiadoras da gente colocar no dia a dia, né? Mas é assim mesmo, como eu falei no início, que mais desafia a gente são os relacionamentos, é lidar com outras pessoas, lidar pessoas com perfis diferentes. A gente é todos os dias convidado a treinar isso, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja com o marido, com a esposa, com os filhos, com o chefe. Então, verdadeiramente, essa é uma questão que nos convida a crescer, a evoluir. E se a gente só reagir, sempre agir de forma instintiva às situações, ou sempre reagir ao que as pessoas nos dizem, ou à forma que elas nos tratam, a gente vai vivendo uma vida, eu acredito que muito aquém do que a gente poderia viver, né? Em termos de bem-estar, de qualidade de vida e de resultados também. Eu acredito muito que para a gente construir coisas, para a gente crescer, para a gente prosperar, para a gente alcançar nossos objetivos, a gente precisa, é urgente que a gente aprenda a lidar com as pessoas, que a gente aprenda a se relacionar melhor. Inclusive, esse é um pilar que eu trabalho no programa de coaching em grupo, Sua Melhor Versão, porque é uma questão que é urgente para todos nós. Como que você pode pensar em alta performance? Como que você pode pensar em uma vida de progresso se você tem muita dificuldade para lidar com as pessoas, né? E eu penso que a questão mais desafiadora tem a ver com as nossas emoções. Então, eu, como especialista em comunicação, essa é uma das minhas formações de base, né? E também como estudiosa dessa área, o que eu venho aprendendo, principalmente no dia a dia, lidando com questões desafiadoras também, como todos nós precisamos lidar, é que quanto mais a gente aprende, primeiro, a se conectar, quanto mais a gente aprende a lidar com as nossas emoções, mais a gente consegue ir trabalhando uma melhor conexão com as pessoas. Esse é um aprendizado diário que a gente vai se moldando, que a gente vai treinando, e nós temos a oportunidade de treinar isso todos os dias com a vida. E as questões mais desafiadoras, os conflitos, aquelas situações que nos deixam às vezes para baixo, aquelas pessoas que nos desafiam, aquelas pessoas difíceis de lidar,
muitas vezes são as pessoas que, mesmo sem ser a intenção delas, são as que mais nos ensinam e mais nos fortalecem a sermos pessoas mais calmas, mais atentas, que se conheça melhor. Inclusive, a última dica, vou compartilhar hoje 3 dicas com vocês. E a última dica tem a ver com isso. Eu acredito que ela é a mais poderosa de todas. É aquela que te dá um poder que ninguém pode te tirar. Independentemente do que a pessoa vir a fazer com você, do que acontecer. Mas esse poder está na sua mão. Né? Então, eu acredito que a terceira dica que eu tenho para compartilhar com você, ela é verdadeiramente a mais incrível de todas, tá? Então, quem for chegando aí, dá o seu like, fala o que está achando, depois compartilha, né? Qual foi a dica que mais fez sentido para você, porque todos nós, eventualmente, precisamos vivenciar essas questões de relacionamento. E como eu estava falando, a inteligência emocional, você saber lidar com as suas emoções, o autoconhecimento é fundamental para que você trabalhe nas relações, na comunicação, na conexão com as pessoas. Então, não adianta a gente... Eu não acredito, tá, gente? Eu quero aqui dizer para vocês que eu não acredito naquelas estratégias, naquelas, sabe, naquelas coisas assim, não, faça dessa forma, olhe dessa forma, aperte a mão dessa forma. Eu acho que tudo depende. Mas o que eu acredito é que o mais importante quando se trata de comunicação, de influência, quando se trata de você ter uma vida mais harmônica com as pessoas, de você ter melhores relacionamentos, é você aprender a se conectar com as pessoas. Então, o que é conexão? Né? O que é comunicação, na verdade? Comunicação é isso. Ela é uma via de transporte, não só de ideias, de pensamentos, de palavras, mas principalmente de emoções. De intenções. Então, se você, de repente, tem uma oratória muito boa, se você fala muito bem, se você sabe organizar o raciocínio muito bem, mas se você está com questão para calibrar ainda no emocional, no seu pensamento, na sua intenção, então não adianta, você pode usar a estratégia que for, que não vai funcionar. Ou então vai funcionar por um certo tempo, mas não é uma estratégia duradoura, entendeu? Pode ser que ela resolva uma questão aqui, outra ali pontualmente, mas não vai resolver a questão. O que eu acredito que vai no fundo, em profundidade, é a gente aprender a se conectar. Né? Aprender a olhar nos olhos das pessoas, aprender a entender as pessoas, a ouvir as pessoas. É isso que faz com que a gente evite conflitos e que quando eles forem inevitáveis, quando eles acontecerem, porque nem sempre depende da gente, a gente saber ou eliminar, ou dissolver, ou contornar eles da melhor forma possível, dentro daquilo que é possível no momento. Então, eu não acredito em fórmula mágica, não acho que essas dicas, elas sejam suficientes em muitos casos, mas elas são muito importantes e eu acredito sim que quando a gente começa a colocar em prática, a gente percebe que os nossos relacionamentos, a nossa capacidade de entender as pessoas e de se relacionar vai para um outro nível. E aí a gente passa a ter o impacto disso em todas as áreas da nossa vida, né? Independentemente do objetivo que você quer alcançar. Você vai precisar de pessoas, você vai precisar lidar com pessoas. A gente não vive num cluster, né? A gente não vive isolado, a gente vive em sociedade. Então, se a gente não aprender isso, realmente a gente vai ter muita dificuldade na vida. Eu acredito que todos nós já passamos e vamos passar por diversos desafios nesse sentido, né? Então, como que a gente faz para se conectar com as pessoas, tá? Primeira coisa, prestar atenção, ouvir. Ouvir é muito mais importante do que falar. Ouvir primeiro, tentar, mas não ouvir, e isso é um erro muito comum, né, que a gente comete. A gente está ouvindo a pessoa, mas já pensando no que a gente vai falar, né, da nossa vez. Então, a gente não está ouvindo de verdade. Na verdade, a gente só está escutando ali, né, só está ouvindo algumas coisas do que ela está falando, mas a gente não está inteiro ali. Então, se a gente não ouve para realmente entender a pessoa, como é que a gente vai poder conversar com a pessoa? Como é que a gente vai poder dissolver um conflito? Não tem como, né? Então, vamos lá. Primeiro princípio, primeira dica, que é uma dica que eu aprendi com um autor da CNV, que é a Comunicação Não Violenta, que é uma das bases que eu uso nos treinamentos que eu faço de comunicação, inclusive nas empresas, que é o Marshall Rosenberg. E ele tem um princípio, né, que é um princípio também que o Anthony Robbins usa muito, que é
Por trás de todo comportamento há uma necessidade. Por trás de todo comportamento há uma necessidade. Então, olha só. O que eu estou te dizendo aqui não quer dizer que se a pessoa agiu ou se existe ali um conflito, uma situação conflituosa, você com alguma pessoa no trabalho, em casa, em qualquer lugar, e essa pessoa agiu de forma talvez até incorreta mesmo com você, eu não estou dizendo que ela agiu certo, eu não estou dizendo que isso justifica certas atitudes. Entretanto, quando você se concentra mais na necessidade que está por trás da pessoa, ao invés do que ela falou, na verdade, né? Ao invés de se concentrar no que ela te disse e como ela te disse, você consegue captar a essência da coisa. Então, olha só, gente, isso que eu estou falando é muito sutil. Então, é importante que a gente abra bastante a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração para entender isso. Por trás de todo comportamento há uma necessidade. Então, de repente, alguém foi lá, falou de uma forma grosseira com você, de repente alguém te cobrou de uma forma que não poderia te cobrar, ou talvez alguém te machucou, te magoou. Entenda o seguinte, essa pessoa, para ela ter feito daquela forma, ela tem alguma necessidade que não foi atendida. Mas olha só, não estou dizendo que existe culpados, tá? Isso é muito importante a gente entender. Não estou dizendo que você é o responsável por isso de forma alguma. É simplesmente olhar para a pessoa e compreender que existe uma necessidade por trás do comportamento dela, tá? Então, de repente você chegou em casa, sua esposa foi lá e poxa, você não fez tal coisa, você não, sei lá, não fechou a janela e choveu, molhou tudo, e aí, de repente, a forma dela falar é uma forma que te machucou, ela talvez tenha falado alguma coisa que não deveria, entretanto, existiu uma necessidade que não foi atendida, entende? Então, quando a gente se concentra mais na necessidade que está por trás do comportamento, do que no comportamento em si, a gente cria a capacidade de conversar com a pessoa no nível da necessidade dela e não do que ela fez. Então, esse é um ponto super importante para a gente dissolver conflitos. Não adianta você discutir comportamentos. Não adianta você chegar com a pessoa e dizer, poxa, mas você falou assim comigo, porque você só vai fazer crescer aquele conflito. E se houve um comportamento com raiva, com qualquer sentimento que seja negativo da parte da pessoa, se você trouxer mais desse sentimento negativo, o que vai acontecer é que esse conflito só vai crescer. Então, quando a gente quer opor um sentimento, uma emoção, a gente joga uma coisa que é oposta a ela. Então, o que é o contrário da raiva? O que é o contrário? O que é o contrário do ódio, talvez? O que é o contrário da agressão? Então, você tem que opor a força. Se você for com agressão, com raiva, com ódio, o que vai acontecer? Esse conflito só vai crescer, ele só vai aumentar. Então, ao invés de você resolver a questão, você só vai colocar gasolina no fogo e a coisa só vai piorar, né? Então, eu vi que o meu querido Mário Elisa entrou. Boa noite, meu querido. A Neide está aqui também. Olha, o casal está aqui assistindo a live, que bom. A Neuza também entrou. Muito bom, que bom que vocês estão aqui. Vão colocando as dúvidas, se vocês tiverem, os comentários, tá? A gente está aqui para interagir. Se tiverem perguntas também, eu souber responder, farei com o maior prazer. E a gente vai interagindo aí. Então, comportamentos são apenas uma manifestação de necessidades. Cada vez que alguém explode, cada vez que um conflito surge, o que acontece é que tem tanta emoção envolvida, né? Tem tantas vezes até feridas envolvidas, que a coisa vai crescendo e você perde de vista o que foi que originou aquilo, qual foi o ponto central daquilo, qual foi a necessidade que não foi atendida. E aí é muito difícil você dissolver um conflito dessa forma, né? Porque se você for com a pessoa, por exemplo, de uma forma para dar sermão nela, ou então, e sem levar em consideração qual era a necessidade que estava por trás do comportamento dela, simplesmente essa pessoa não vai, ela vai ficar resistente, ela não vai abrir a guarda. Entretanto, se você tiver uma postura de tentar entender, até mesmo fazendo perguntas, você tem a oportunidade de dissolver esse conflito, ou pelo menos de contornar, ou pelo menos de se sair dele, porque isso também vai depender da outra pessoa, mas de se sair dele de uma forma melhor, né? E isso é um treino. Como é que a gente treina isso? E hoje me perguntaram, né? Mas como é que a gente faz
Como é que a gente faz para treinar isso, por exemplo, quando uma pessoa fala de uma forma grosseira comigo? Né? Como é que eu reajo na hora, usando esses conceitos? E aí eu diria que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ser reativo. E eu sei, gente, tá? Olha só, eu sei que tá passando aí na sua cabeça. Você tá pensando assim, puxa, mas isso é difícil fazer, né? Então, primeira coisa, troca o difícil por desafiador, né? Quem assistiu a live ontem vai entender. E segunda coisa, óbvio que não é fácil, óbvio que é desafiador. Mas quem quer mais da vida, quem quer progredir, realmente né? Se fosse fácil, se fosse uma coisa comum, era algo, né, que todo mundo faria e estava tudo certo. Infelizmente não é, né? Eu espero que um dia seja, mas não é. Então, se você realmente quer ter uma vida que faça mais sentido, se você realmente quer crescer, então você vai ter que se dispor a enfrentar desafios maiores do que a maioria das pessoas se dispõe. E a maioria das pessoas agem de forma reativa. A maioria das pessoas, alguém fala de uma forma grosseira, a pessoa vai lá e reage, né? E ela é reativa. E o que é o reativo? Reativo é aquela pessoa que está sempre no automático. Né? Lembra que a gente falou do poder da consciência na primeira live? O reativo é o que está sempre no automático. E quando você quer viver a sua melhor versão, quer despertar da sua melhor versão, é importante. O primeiro desafio, como eu falei na primeira live dessa maratona, você tem que expandir a sua consciência e você tem que se permitir sair desse automático. Se você não se permitir, se você não treinar, e eu não estou dizendo que só porque você viu essa live agora e a próxima situação que você vai acontecer, você tem obrigação de fazer diferente. Não. Mas de pensar diferente, de tentar, de começar a tentar. Nem todas as vezes você vai conseguir, mas você vai lá e vai treinar, até que você vai perceber que como um músculo que você sempre malha, vai ficando mais forte, você vai sendo cada vez menos reativo. E você vai entrando cada vez menos na energia, na sintonia das pessoas que agem dessa forma. E aí duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa vai ver que você mudou de atitude e ela vai mudar, ou vocês vão se desconectar e tá tudo bem, porque às vezes, né, acontece, a pessoa ela quer seguir uma outra linha, ela quer agir de outra forma que já não condiz mais com aquilo que você acredita. E é óbvio, né, que a gente faz de tudo para tentar conciliar, mas nem sempre é possível porque sempre vai depender do outro lado. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que, verdadeiramente, eu não acredito que seja fácil, né, fácil no sentido de, eu vou fazer lá, eu já sei como fazer, eu vou lá e faço. Mas, se você se dispor a treinar, você vai ver que é muito melhor você trabalhar dessa forma que vai te trazer muito mais paz, muito mais serenidade, muito mais sobriedade, do que você entrar nessa zona de conflito e entrar nessa guerra de quem tá certo, né? Então, entender que por trás de todo comportamento há uma necessidade, é uma chave mágica para a gente realmente entrar em um outro nível de conexão com as pessoas. Porque você vai aprender a ser um observador das pessoas. Quantas vezes a gente passa batido nisso? Quantas vezes a gente está do lado de uma pessoa e a gente não sabe como ela está, a gente não sabe a necessidade dela. Se a gente parasse um segundo sequer para olhar para os olhos dessa pessoa, a gente ia perceber que ela está chateada, que ela está frustrada, então que ela está com medo, então que ela está apreensiva. E a gente vive num mundo tão louco que as pessoas não se olham mais, que as pessoas não se percebem, que as pessoas estão aqui do lado uma das outras, mas a gente não se enxerga, né? A gente tá se olhando, mas não tá se enxergando. Então, às vezes, essas pessoas que convivem com a gente não tá enxergando. E se você fizer esse exercício, que é um exercício que eu proponho, inclusive, nas empresas onde eu faço esses treinamentos de comunicação, de você simplesmente ficar um pouco olhando para a pessoa e tentar entender, você vai perceber que só o fato de você olhar com atenção para as pessoas, essa pessoa já vai te comunicar algo do estado emocional dela, de como ela tá. Se ela tá apreensiva, se ela tá temerosa, então se ela tá feliz, se ela tá alegre, se ela tá esperançosa, se ela tá com medo, enfim, tá? Então, por trás de todo comportamento há uma necessidade. Se hoje você tem alguma questão de conflito, de relacionamento com uma pessoa em especial, tente entender, se ela reage de uma forma que você não gostaria, que necessidade está por trás desse comportamento. Volto a repetir, não quer dizer que o comportamento se justifica, não quer dizer que a grosseria se justifica, não quer dizer que você vai ser o bonzinho que vai deixar todo mundo sambar, né? Sambar no seu rosto, não é isso que eu tô falando.
tá? Mas quando você aprende a olhar com mais atenção, você vai no ponto-chave para muitas vezes dissolver. E eu digo para vocês, na maioria das vezes funciona. Agora, é claro, se a pessoa realmente quiser continuar daquela forma, aí já é uma outra coisa, a escolha dela, tá? Mas no geral funciona. Então, olhe para ver as pessoas, né? Eu acho que a gente, é claro que a gente não vai conseguir fazer isso com todo mundo que a gente vê durante o dia, mas escolha aquelas pessoas que naquele dia são mais importantes para você e treine essa capacidade de você olhar para ver a pessoa. E você vai perceber que coisas mágicas vão acontecer. Você vai ler coisas na pessoa que você vai acolher as pessoas, porque às vezes a gente está apreensivo, está com alguma situação e alguém atento vira pra gente e diz assim, você tá bem, tá tudo bem, eu tô sentindo você um pouco assim, claro, sem fazer de forma invasiva, né, respeitando o espaço da pessoa. Mas você vai perceber que as pessoas muitas vão te agradecer, poxa, que bom que você percebeu, porque às vezes tudo que a gente quer é ser percebido, né? E muitas questões de conflito, de convivência, de relacionamento, no trabalho, em todos os âmbitos, são disso. É porque a gente está do lado da pessoa, mas não percebe ela, não enxerga ela. E aí, às vezes, ela está com algum problema, ela está com alguma situação que ela também, por outro lado, também tem dificuldade de comunicar, tem as dificuldades dela. E aí surge uma situação que explode porque foi uma necessidade não comunicada e, por consequência, não atendida. Entende? Então, eu sei que o que eu estou te falando aqui é muito sutil, demanda coração aberto, demanda atenção, mas se você for perceber e você for se analisar, faz muito sentido, porque, na verdade, isso é uma necessidade humana e todos nós funcionamos dessa forma, né? Todos nós temos comportamentos que comunicam necessidades que temos por trás. Então, às vezes, aquele chefe carrasco, ele pode até estar muito errado na forma dele lidar com a situação e dele tratar a equipe. Mas às vezes tem necessidades por trás. Necessidade de atender uma demanda, necessidade de ceder de repente de estar lidando com uma pressão que ele está sofrendo, seja do mercado, seja de um cliente, seja do chefe dele, porque muitas vezes o seu chefe também tem chefes. Então você vai perceber que se você, por exemplo, como um colaborador, um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Tiver esse insight de perceber, poxa, o que está por trás do comportamento do meu líder, né? E você vai perceber que existe uma necessidade. E se você focar nessa necessidade, vai ficar muito menos desafiador lidar com essa pessoa. E a mesma coisa, o contrário também, né? Do líder para o colaborador. E isso em todos os âmbitos da nossa vida, né? Em todos os tipos de relacionamento. Segunda dica, o que vocês acharam dessa? Quem estiver online aí, comenta aí o que você achou, se fez sentido para você, se ficou claro, se você ficou com alguma dúvida a respeito. Eu sei que esse é um assunto muito sutil e muito delicado, né? Mas eu acho que é importante a gente começar a treinar isso. Na parte de inteligência emocional, a gente trabalha isso na sua melhor versão, porque não tem como você ter uma melhor performance, não tem como você operar no seu melhor, você despertar o seu melhor, sem ter relacionamentos saudáveis. E quando eu digo relacionamentos saudáveis, não é que tudo vai ser perfeito, pelo contrário, mas é saber lidar da melhor forma com os conflitos, com os desafios do dia a dia, entendendo que nós precisamos de pessoas, nós somos pessoas, então isso é fundamental para que a gente realmente evolua, para que a gente progrida ao máximo nessa jornada que é a vida, né? Vi que a minha querida Cláudia entrou aí. Boa noite, Cláudia, que bom que você está aqui de novo. Muito boa aí a companhia do pessoal. Gente, segunda dica preciosa. Além da necessidade, todo comportamento por trás, isso é um princípio da PNL, traz uma intenção positiva. E eu sei que isso é uma das coisas mais difíceis da gente entender. Mas vamos pegar aqui num contexto micro, de relacionamentos interpessoais. Todo comportamento, toda situação que ocorre, toda expressão, às vezes equivocada, distorcida, até grosseira de algumas pessoas, guarda uma intenção que ela tem. Então é muito parecido com a questão da necessidade. Como eu falei no exemplo lá do chefe, muitas vezes ele lida de uma forma... Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de um pai e um filho. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma história dessa, né? Um pai que é muito duro com os filhos e que aquela é a forma que ele entende de educar o filho, né? E ele é muito duro. E aí o filho não entende, às vezes cresce até magoado, com mágoas, né, com o pai. Quando você para fazer essa análise e entende que por trás desse comportamento duro e às vezes até um pouco implacável de um pai existe o desejo profundo
de que você seja uma pessoa correta, de que você realmente tenha uma educação de valor, não que justifique certos atos, não que, de repente, a escolha dele, do método de educar você tenha sido a melhor, mas era a melhor que ele podia no momento. Então, você tem a oportunidade de dar um novo significado para esse comportamento quando você entende que, por mais que a atitude tenha te comunicado que esse pai talvez não gostasse tanto de você, ou que, sei lá, que ele poderia ter sido mais carinhoso, mais afetuoso, mas que por trás desse comportamento, talvez um pouco duro demais, existia uma vontade muito grande de que você fosse uma pessoa de sucesso, uma pessoa do bem. Então, você dá um novo significado, né? O comportamento pode ser talvez até equivocado, talvez ele tenha escolhido realmente os métodos equivocados, mas a intenção por trás era positiva. E quantas vezes a gente tem problemas, assim, conflitos, né? Justamente porque a gente não consegue captar qual a intenção positiva está por trás dos comportamentos das pessoas com as quais a gente convive. Então, Mário, é um grande desafio, meu amigo, é um grande desafio mesmo. Eu diria que esse é um dos maiores desafios que a gente tem para viver nessa vida. Mas eu gosto, sabe, Mário, eu gosto de pensar assim, desafio, é por isso que é legal a gente trocar a palavra problema, a palavra dificuldade por desafio. Porque é como se fosse um jogo, sabe? Eu gosto de pensar assim, tem situações que realmente, sabe, elas puxam da gente assim o máximo que a gente às vezes acha que é capaz, né? E quando você está diante dessas situações que mais te demandam, você entender que aquilo, imaginar a vida, essa jornada de evolução como um jogo, e que esse jogo, existem fases, você pode significar dessa forma. Não, agora eu tenho que passar de fase nesse jogo, nesse game, né? Então, o que eu preciso fazer? Qual é a atitude que eu preciso ter? Né? E a gente entende aquilo como um desafio, como um jogo da vida, daquele que muitas vezes a gente vai ser demandado a novos recursos, a novos comportamentos, a novas formas de pensar, para que verdadeiramente a gente consiga passar de fase. Porque enquanto a gente não aprende aquela lição, a gente vai ficar ali naquela fase. E aí a gente vai ficar ali. As situações vão ficar repetindo. Às vezes a gente muda de empresa, muda de chefe, muda de, sei lá, de grupo, se separa da pessoa, mas volta a viver as mesmas situações. E por que será que isso acontece? Você já parou para se perguntar? Então, por que será que mesmo quando aquela pessoa específica não está mais na minha vida, eu tenho que lidar com a mesma situação de outras formas, com outras pessoas ou de formas diferentes, mas que é a mesma situação que eu me vejo? É porque a lição ainda não foi aprendida. Então, não adianta você simplesmente querer parar de conviver com pessoa X, ou então sair da empresa. Eu não estou dizendo que você tem que se submeter a situações onde você não esteja bem, onde as pessoas não estejam te tratando bem, gente. Por favor, não entendam isso. Não é isso que eu estou falando, tá? Entretanto, você compreender qual é a lição, qual é a intenção positiva que está por trás de certos comportamentos, você vai perceber que você vai ser mais assertivo na sua comunicação e na sua forma de lidar com aquela pessoa. Então, você vai ter oportunidade de dissolver conflitos, de evitar conflitos. Eu diria assim que 90% deles vão se dissolver. Ou então, de alguma forma, eles vão sumir da sua vida. Porque você já aprendeu a lição. Se a pessoa não aprendeu, de alguma forma, vocês não vão mais se conectar. Não vai mais ter conexão. E pode até ser que tenha um laço de afeto, um laço de sangue e até de presença. Você está perto da pessoa, mas emocionalmente você vai estar desconectado. André Rangel, coach maravilhosa, tá aqui. Que bom, minha amiga, que você tá aqui. Isso mesmo, André, inteligência emocional. Grande desafio, né? Pra gente que quer realmente viver o nosso melhor. Então, você entende o quanto isso é profundo e, ao mesmo tempo, o quanto pode ser simples, sim, de colocar em prática, se você enxergar como um desafio, como um jogo, game da vida, né, onde você tem a oportunidade de treinar essas questões. Então, intenção positiva por trás de comportamentos é uma grande chave para você dissolver conflito. Porque aí você compreende a intenção da pessoa e aí você reforça aquilo. E aí você fala, poxa, o chefe foi duro com você, falou de uma forma torta. E aí você vai e capta a intenção positiva, talvez, dele conseguir entregar um resultado melhor, porque talvez
o mercado, o cliente ou o chefe dele está cobrando. E aí você vai lá e vai na intenção dele e diz assim, eu sei que você é uma pessoa muito focada em resultado e eu sei que você está fazendo isso pelo bem da empresa, pelo nosso bem como equipe. O que eu posso fazer para ajudar? Tá? Qual é o ponto fundamental aqui? E essa foi a pergunta que me fizeram hoje, né? Sobre isso. Como reagir? Então, não é simplesmente você captar a intenção positiva e pronto, tá tudo certo. Mas é também você conseguir comunicar como você se sente diante daquilo. Então, olha só, uma coisa é eu dizer assim, você foi duro, você foi grosseiro, você é um grosso. Uma coisa é eu dizer isso. Outra coisa é eu dizer assim, fulano, eu compreendo que a sua intenção é de resolver o problema e talvez por isso, por você estar nervoso, você falou comigo dessa forma X. Entretanto, eu quero te dizer que eu me senti profundamente. Aí você vai falar como você se sentiu, triste, chateado, frustrada, enfim, né? Você vai falar o que você se sentiu e aí você vai comunicar isso para a pessoa. É muito diferente você comunicar o que você sente do que você combater ou refutar um comportamento. Entende? É bem diferente. É uma sutileza, né, na forma de falar, mas que faz toda a diferença. Então, a tendência é que a pessoa, ela desarme. Porque você não está criticando o comportamento dela, apesar do comportamento dela não ter sido adequado. Você está simplesmente focando na intenção positiva dela por trás desse comportamento e está comunicando para ela como você se sente em relação a isso. Que você ficou chateado, que você ficou triste, né, que você ficou magoado. Então, quando você faz isso, você mostra para a pessoa o efeito dos atos dela sobre as pessoas. E aí, você, além de crescer como pessoa, você também até oferece uma oportunidade de crescimento para as pessoas. Renata, nossa, mas é muito difícil fazer isso no dia a dia, né? Desafiador é. Com certeza é. Então, como é que a gente faz no dia a dia? Primeira coisa, não seja reativo. Então, não responde de imediato. Né? Esse é o primeiro ponto. Se você responder de imediato, a emoção vai deturpar. Então, por mais que você saiba, já tenha trabalhado tudo isso que eu estou te falando, mas você não vai conseguir fazer. Então, não responde de imediato. Respira, bebe água, sai do lugar se for possível, mas não seja reativo. Respira. Literalmente conta até 10. Isso aí é uma sabedoria popular, mas é muito válida. Conta até 10, conta até 100, até quanto for necessário para que você... E principalmente, respira pelo abdômen. Né? Aprende a respirar pelo abdômen, que é a respiração correta, que a maioria das pessoas não sabem fazer. E você vai percebendo que você vai se serenando. E aí, quando você se acerena, você tem a oportunidade de voltar para o seu centro e consegue comunicar de uma forma muito mais eficaz para a pessoa quanto você se sente. Em vez de você falar que ela foi grosseira, que ela foi, enfim, que ela foi... qualquer outra coisa que vier na sua cabeça, que talvez sejam coisas muito piores que venham na sua cabeça para falar, você vai focar, primeiro, na intenção dela por trás do comportamento. Segundo, no quanto você se sentiu mal com a forma como ela agiu com você. E aí você vai ter a oportunidade de dissolver esse conflito muito mais facilmente. E, indo para o final aqui da nossa live, a terceira dica é você focar. E aí essa terceira dica, eu diria que é ela que é um pilar fundamental, inclusive, da inteligência emocional, é o primeiro pilar da inteligência emocional e eu diria assim que ela é fundamental, que é o autoconhecimento. Então, olha só, se nós estamos aqui para progredir e acontece uma situação que nos desafia, um conflito, nós temos a oportunidade de nos conhecer melhor a partir disso. Então, uma vez eu ouvi alguém falar isso e eu achei muito legal, que é assim, ó, bateu, doeu, leva para casa que é teu. O que isso quer dizer? No sentido figurado, tá, gente? Não tô falando em violência, não tô aqui pegando aqueles casos que são de polícia, tá? Eu tô pegando aqui casos do dia a dia, com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente convive. Não estou falando de nenhum tipo de, vamos dizer assim, violência criminosa, né? Seja verbal, seja violência física, tá? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando aqui daquelas situações conflituosas do dia a dia que a gente tá lidando. Eu nem tô colocando essas questões que já são outras questões, tá? Que nem cabe, nem é o tema aqui da live. Mas assim, quando você percebe que a pessoa falou de uma forma com você que te machucou, que
tocou ali numa ferida, é porque existe alguma coisa que criou ressonância com o que a pessoa disse. O que eu quero dizer com isso? Que toda vez que alguém te chatear por algum motivo, alguém falar de alguma forma que te incomodar, alguém, sei lá, falar alguma coisa que realmente, ou seja pelas palavras que a pessoa usou, seja pela forma com que ela fala, seja, tente entender, para e se concentra e pensa como você está se sentindo em relação àquilo e por que você está sentindo aquilo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você, que é a terceira dica? Qual é a oportunidade de me conhecer melhor que está surgindo a partir dessa situação? Porque quando a pessoa fala dessa forma com você e você percebe que isso de alguma forma, e às vezes a pessoa nem fala, nem é uma grosseria, nada, mas de alguma forma aquilo te incomodou. Pergunte-se, por que aquilo está me incomodando? Que sentimento, que emoção isso está me causando? E aí você tem a oportunidade de se conhecer melhor. Então, aquela pessoa que muitas vezes nem está bem intencionada com você, muitas vezes está até mal intencionada, você vai usar essa oportunidade para a sua evolução. Então, essa pessoa que às vezes acontece, não é a maioria dos casos, mas acontece da pessoa verdadeiramente estar mal intencionada com você. Mas quando você usa o comportamento agressivo, o comportamento de repente a pessoa te caluniou, fez alguma coisa que te machucou, e você se pergunta, por que isso me atingiu? Você tem a oportunidade de se conhecer. Então, a pessoa que tentou te prejudicar, ela te ajudou. Porque você soube canalizar essa emoção para o teu bem, entende? E aí, quando você vai trabalhando isso, você vai percebendo que aquilo que era para ser algo muito ruim para você acaba se transformando num crescimento, num aprendizado, numa força gigantesca. Né? Então, gente, eu vou ficando por aqui nessa live de hoje. São 3 dicas para a gente dissolver conflitos, para a gente se estressar menos, para a gente se conectar mais com as pessoas, mas, sobretudo, para a gente aprender realmente a se conhecer melhor. Porque todas essas situações são oportunidades de autoconhecimento. De forma alguma, a gente deve permitir que as pessoas façam o que elas querem ou digam o que elas querem para a gente. Só que ser reativo, responder à mesma altura ou fazer aquelas vingancinhas definitivamente não ajudam a gente em nada. Elas só roubam mais a nossa energia, só roubam mais a nossa capacidade de progredir, de ser uma pessoa melhor, de realizar mais. Porque cada segundo da sua vida, cada energia que você desperdiça tentando ou se vingar, ou mostrar para a pessoa que ela estava errada, ou, enfim, fazer o que quer, né, que seja para aquele conflito ali, em vez de se dissolver, ele crescer cada vez mais, você está perdendo tempo, energia, recursos, esforços para investir em você, para você crescer, para você ser uma pessoa melhor, para você prosperar, para você desenvolver projetos. Então, a nossa energia é muito preciosa e a gente tem que ter muito cuidado onde que a gente está colocando ela. Né? Se o conflito existe, ele vem para te desafiar. Seja no seu posicionamento, seja na sua capacidade de lidar com as suas emoções e com as emoções do outro, seja na sua capacidade de entender o outro, entender a intenção e a necessidade que está por trás daquela comunicação agressiva que ele trouxe para você, seja na sua capacidade de tomar decisões, de ficar ou de ir, se for o caso, se estiver doendo demais, você não é obrigado a aguentar. Então, de alguma forma, alguma decisão, alguma ação, algum crescimento, aquela situação está demandando de você. E se você soubesse fazer essa pergunta, o que eu preciso aprender, qual decisão eu preciso tomar, você vai ver que situações que eram para ser muito difíceis se tornam grandes momentos de crescimento, às vezes até os maiores que a gente tem. Queridos, eu sei que esse tema ele é para ser digerido, ele é para ser pensado, ele é para ser meditado. Eu espero que tenha contribuído, que até por isso que eu preferi fazer essa live no sábado, porque eu sei que sábado geralmente as pessoas têm mais tempo, você pode meditar, você pode pensar sobre isso, e eu tenho certeza que você usando esses 3 princípios de entender que por trás de todo comportamento tem uma necessidade, que todo comportamento tem uma intenção positiva por trás, por mais que ele seja desastroso, né? E que
toda situação você pode aprender e você pode se perguntar o que que eu devo aprender com isso, onde eu tenho que me fortalecer, você vai perceber que você vai ter uma jornada de muito mais progresso do que teria, tá? E é isso, queridos, que eu tenho para falar hoje. Super abraço, gratidão. Quero dar boas-vindas aí a Gi também, que entrou, a todos que entraram, que foram entrando nessa live, quem vai assistir depois. Espero que tenha contribuído com o crescimento, com o progresso de vocês. Amanhã a gente se vê para a última live dessa maratona. Vamos ver se a gente renova depois. Deixe aqui o comentário, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esses conceitos. E a gente se vê amanhã. Super abraço. Tchau.